Olá, boa tarde, quarta-feira, 21 de junho. Esse é mais um episódio do X-Martin, a nossa live com conteúdos autênticos aqui na X-Martin. Para quem não conhece, a gente é uma consultoria de marketing especializada em turismo de alto padrão. E hoje o nosso papo é com o Manuel Calmon, da Bia Brand, que também é da Action Turismo, que está no mercado há mais tempo. Lembra do Manu desde essa época, mas antes de chamar ele, eu vou conversar com a Marisa Viana, que deve estar entrando aí, nossa diretora-geral e fundadora, para a gente fazer a nossa introdução de sempre, antes de chamar o nosso convidado. Marisa, cadê você? Já está por aqui? Deixa eu ver. Esperando a Marisa conectar para a gente botar esse papo em dia com o Manuel, que tem muita coisa para falar. Olha ela já entrando aí. Vamos aqui, transmitindo, aguardando para conectar e começar esse papo. A Marisa vai contar uma curiosidade que a gente de vez em quando fala por aí, do que o Manu tem a ver com a minha história com o X-Mart. Tudo bom? Tudo bom. E aí? De volta aqui a Friburgo, um diazinho meio nublado, mas não tá frio não. Que bom, que bom. Diga lá, vamos falar com Manuel, Bia Brand. Ninguém conhece Bia Brand, mas todo mundo conhece Manuel Calmon, né? Já tem bastante gente que conhece, vai. Ele disse que principalmente no mercado de São Paulo já tem bastante gente que conhece, mas vamos contar essa história aqui, inclusive. Mas Manuel já é do mercado, ele parece novinho que nem eu, mas ele já está indo na estrada tem um tempo, né? Ele disse que ele começou aos 14 anos. Entendi. Contar essa história. É verdade, é verdade. Porque nem como guia de Disney ele não pode ter começado com 14 anos. Trabalho infantil isso. Mas conta. A gente tinha combinado de contar uma coisa que você fala sempre. Ele falou que todo mundo já sabe, mas acho que as pessoas não sabem ainda. Quem foi que me apresentou o Bruno Diegues? O próprio Manuel Calmon. Foi Manuel Calmon, que conhecia o pessoal lá da KN Vídeo, onde o Bruno trabalhava, e eles estavam fazendo uns programas super bacanas de turismo. E aí o Manuel falou: Marisa, eu acho que vocês podem fazer uma boa parceria aí. E assim começou. E o Manuel me apresentou e eu acabei indo numa viagem que o Bruno foi escalado para ir como produtor do programa, que era o Oi Mundo Afora, chamava-se, era patrocinado pela Oi. Na época era a Priscila Fantin. A Priscila Fantin, que era a âncora do programa, e nós fomos juntos para o tal de Honolulu. Certo? Exatamente, Havaí. Foi aí que eu fui para o Havaí pela primeira vez, conheci a Marisa, e aí um tempo depois disso ela me roubou da KN e cá estou eu na X-Mart desde 2007. Mas eu pedi autorização para a chefia, vai. Sim. Tanto que ele já até veio aqui, né? Foi um dos primeiros a participar aqui do nosso X-Martin. Mas... Vamos lá. Então, Marisa se despede, ela volta semana que vem, conduzindo mais uma live aqui. E hoje eu vou chamar o Manuel para... Manuel, né? Coisa séria. Vou chamar o Manu para a gente continuar esse papo. Alô, beijinho, tchau. Cadê ele? Ele tá aqui, ele vai entrar como Bia Brand. Já deixou aqui. Cadê? Manuel, achei aqui. Bia Brand Marketing. Enviando uma solicitação para a gente começar esse papo. Olá, boa tarde. Tudo bom? Obrigado por aceitar nosso convite. Já, né? Travou, não ouvi o que você falou, desculpa. Já começaram aí fofocando bastante, né? Botando tudo em dia aí, né? Como sempre. Mas, Manu, antes da gente começar o nosso papo, se apresenta para quem talvez ainda não te conheça. Quem é Manuel Calmon? Quem é Bia Brand? Bom, completando a deixa que vocês deram há pouquinho, o Manuel começou a trabalhar no turismo com 14 anos, sim, vendendo viagens de esqui para os amigos. E aí eu vim a trabalhar numa empresa que não existe mais por muitos anos. Depois abri a Action Turismo Operadora. E há 4 anos a gente começou devagarzinho aí, abrindo a Bia Brand, que é uma empresa de marketing 360 para hotéis, organizações de luxo, projetos pontuais de marketing internacional que tem interesse
no mercado brasileiro. Hoje a gente tem como cliente, que eu acho que vai ser mais ou menos aí o fio da meada do início da nossa conversa, a rede Lux Hotéis e Resorts, que é uma rede de Maurícios, com shareholders de Singapura também, que está começando a expandir bastante agora. E é mais ou menos isso. Assim, isso é mais ou menos essa trajetória aí de quase 30 anos já de turismo nas costas. E o mais legal é que a gente está sempre compartilhando muita informação, né? Porque, de uma certa forma, o que vocês fazem é parecido também com o que a Xmart faz. Você atua numa área que a gente até tem hotel também, né? Você falou de Maurícios, mas Maldivas, que é a grande sensação, né? Quem não foi ainda está querendo ir para Maldivas nesse momento, não é isso? Exatamente. E Maldivas, aí eu acho, para a gente começar a entrar aí devagarzinho no nosso papo, eu acho que Maldivas esse ano mostrou, ensinou bastante coisa para muita gente no mercado. Foi um dever de casa, pessoas que tiveram visão, cabeça, atitude para enxergar essa luz que foi, na verdade, não é que ela estava no fundo do túnel, ela foi se iluminando no final do túnel. Acho que digamos, a gente entrou em quarentena aí, começo de explosão da pandemia, meados de março, e foi seguindo, e a gente começou a agir rápido e tomar determinadas decisões. E você vê, a gente está falando de 6 meses atrás. Hoje, Maldivas, por causa do mercado brasileiro em Maldivas, hoje saltou do 20º lugar para 8º lugar em um pleno ano de pandemia, com uma crise causada no turismo com precedentes que nunca houve antes em outras crises. Já tivemos, a gente outro dia até conversou sobre o 11 de setembro, que também foi um baque muito forte por um período mais curto na indústria de turismo, as crises financeiras que o brasileiro já está acostumado, que toda hora a gente tem, hoje em dia elas são mais a níveis mundiais, mas eu acho que essa crise agora foi um pouco diferente. Acho que as pessoas agora estão se olhando, até se analisando o comportamento que elas tiveram ou que vêm tendo desde o começo. Algumas já mudaram de atitude e estão se enxergando dentro desse contexto. O que eu podia ter feito, ou o que eu não fiz, ou o que eu posso fazer ainda para dar uma guinada nos meus negócios, na minha filosofia de trabalho, voltar a atender meus clientes da forma que eu sempre atendia. E a grande verdade é que teve muita gente que praticamente não parou, né? Teve aí um período de férias aí forçadas, falando de uma forma bacana de dizer, mas nunca pararam de pensar ou nunca pararam de fazer. Eu acho que é aí que tá a questão, né? Você falou do parar, né? E muita gente às vezes fica, e dá até para entender, por conta da gravidade da situação, fica meio que em choque e entra num estado de inércia, esperando que abram-se fronteiras, criem-se soluções, que o dólar baixe. A gente ficar assim, nada acontece, não só na pandemia, mas em momento nenhum, né? Como não ficar na inércia? Assim? O que você deve, ou talvez um estado de espírito, ou uma forma de trabalhar, que você, Maldivas e uma série de outros cases que a gente tem por aí, não ficaram na inércia? Como evitar isso? Então, vamos começar assim um pouquinho lá do início, do conceito de como começou tudo isso. A gente lançou os hotéis Lux no Brasil. Eu já venho trabalhando com hotéis em Maldivas, com o mercado de Maldivas já há bastante tempo, há mais ou menos uns 6 anos. É um mercado, isso como representante de hotéis, né, e ajudando hotéis. Então, é um mercado que a gente já conhecia muito, já tinha muito domínio, a gente sabia que era um mercado que ainda agora está sendo o começo do boom, ainda não chegou ao boom no Brasil, mas era um mercado, porque era um destino que é aquele destino que, primeiro de tudo, tinha aquela coisa do sonho. Então, é aquele destino que era um pouco intocado. Não sei se, de repente, pelo fato de realmente, até por uma questão de estratégia de marketing, a gente ter que convidar celebridades VIPs para irem, para divulgarem o hotel, para a gente fazer com que a informação, que a beleza do lugar chegue até a casa das pessoas, na cabeça das pessoas.
Então ficou meio que uma mística, eu acho, ao redor de Maldivas. E, na verdade, é um destino que é super fácil de chegar. As pessoas até têm a coisa da geografia também, muita gente não entende até hoje. Gente, aonde fica Maldivas no mapa? Mas, bom, voltando ao assunto. A gente simplesmente chegou, ok, começou a pandemia. Eu estava em Maurícios, eu cheguei no Brasil no dia 14 de março. No dia que o Donald Trump foi à noite para a televisão anunciar o fechamento de fronteiras dos Estados Unidos, e aí já viu, foi aquele dia fatídico que os Estados Unidos bota a boca no trombone e o resto do mundo inteiro bota igual. Da noite para o dia, assim, bom, o que vamos fazer? Obviamente, a gente tinha que fazer alguma coisa. Muita gente desesperada, a gente respeita, como eu sempre digo, o tempo de cada um se entender. Isso eu acho que foi o maior exercício no começo da pandemia, a gente entender o tempo de cada um e cada um se entender. Porém, gente, a única coisa que a gente tinha certeza era o seguinte: o mundo não acabou, o mundo não vai acabar, as pessoas vai voltar, a gente não sabe, a gente não tinha informações, mas então, assim, vamos fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para não só ocupar meu tempo, tendo essa certeza, fazer alguma coisa de útil, tendo essa certeza que a gente tem um além disso que está acontecendo agora. Então, vamos lá. A gente tinha um projeto iniciado que estava indo super bem. Eu pedi um call com toda a diretoria dos nossos hotéis, tanto no Head Office, em Singapura, quanto em Maldivas. Falei, gente, olha só, eu tenho uma ideia. A gente tem esse produto, que é um produto de sonho. A gente sabe que vocês, praticamente, o mercado mundial está congelado, porque não foi uma crise isolada, não foi um problema do Brasil. O mercado mundial está isolado. A gente sabe que tem pessoas, o Brasil é um mercado enorme, sabe que tem pessoas. Maldivas é um destino de lua de mel, muita gente estava se planejando para comprar ou já iria comprar uma viagem para Maldivas, mesmo que fosse para 2021, 2022, que seja. Então, analisem aí com o time de revenue, o time de como é que se diz revenue em português? Agora fugiu a palavra. A gente usa tanto revenue no dia a dia, né? De orçamento, Orçamento, seria de orçamento. O time de produtividade, vamos lá. E tentar achar um produto que seja algo que que vocês nunca tenham colocado no mercado. Um produto que seja completo, com preço realmente muito tentador para a gente conseguir fazer o cliente mexer na cadeira. Passou-se 4 dias, chegou o resultado. Realmente mandaram preços incríveis, uma solução incrível, entenderam exatamente tudo que a gente conversou sobre condições de flexibilidade, tudo isso. Pronto. Primeira etapa cumprida. Segunda etapa. Bom, agora a gente vai ter que ir conversar com essas pessoas que estavam em casa. Tinha gente querendo fazer alguma coisa, gente desesperada, gente achando que não podia atender o telefone, que ia ficar doente, gente que não podia abrir a porta de casa, gente que não queria atender telefone, não queria falar com ninguém. Obviamente, o mercado de turismo sofreu muito, principalmente os agentes de viagem, com todas as remarcações, cancelamentos. Foram 2 meses de muito trabalho que já tinha sido feito, refeito, e tentando contato com companhia aérea, e todo mundo se reorganizando. Eu acho que abril, principalmente abril, foi o mês mais difícil para todo mundo. E também teve o lado positivo, que a gente aqui está para falar de coisas positivas também, só abrindo um parêntese, que nunca se valorizou tanto o profissional de turismo que estava desvalorizado. Porque muitas pessoas que estavam aquela, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu reservo, eu vou decidir, eu sei cuidar de tudo, nunca se viu tão de mãos atadas e sem saber a quem recorrer. Então, voltou-se a valorizar o tempo que o profissional de turismo gasta atendendo um cliente, o tempo que ele gasta viajando para ter conhecimento, participando de feiras ou, hoje em dia, lives online, treinamentos, o que seja, para valorizar. Então, e aí uma grande oportunidade para o profissional de agência, que é um agente de viagem, mostrar o seu diferencial, né? Não só porque as pessoas estão precisando disso, mas essa é a hora de falar, olha, mas olha o que eu faço e que eu faço bem, né? Exato, tem tudo a ver com o que a gente está falando, é botar a criatividade e a cachola para funcionar.
sair, é o que a gente fala, né? Sair da caixa. Sim. Bom, eu até disse para ele que eu ia falar dele. Eu tenho que agradecer muito ao Thiago Cuencas, que é um grande parceiro nosso da Viagens Companhia, super conhecido do mercado inteiro, figura muito querida, muito respeitada. Nós somos muito próximos, mas eu digo assim, principalmente o Thiago, mais outros parceiros, o pessoal da Cangaru, o pessoal da Orinter, time bravo da Orinter, que time de venda de Operação Guerreiros. A gente juntou, tivemos várias reuniões com vários parceiros nossos e falamos, gente, vamos lá, a gente tem o produto. A gente precisa agora tirar as pessoas da cadeira. Vamos fazer um trabalho de formiguinha, vamos começar, cada um pega aí quem são os seus clientes que vocês acham que tem potencial, quem tem buscado vocês para fazer saber se tem alguma oportunidade de alguma ação. Vamos juntar esse quebra-cabeça e, como a gente fala aqui no Rio, botar o bloco na rua, né? E botar isso para fora, porque o importante, o recado era que essa informação desse superproduto chegasse até a mão do consumidor final. Porque se não chegasse, não adiantava nada a gente ter o superproduto. E a gente dependia que as agências, que os canais de comunicação, para a gente chegar até o cliente, que são os nossos canais de comunicação e vendas, são as operadoras, as agências, fizessem esse trabalho e a gente fomentando eles por trás. Com todo o material, treinamento o tempo inteiro. Foram meses exaustivos. Para mim, eu até brincava que, gente, eu falei, hoje em dia eu já faço live brincando. Antigamente eu tinha até vergonha. Tipo, eu falava, não, eu não sou apresentador de televisão para ficar aqui falando com uma câmera agora todo dia, 10 vezes por dia, dá 5 treinamentos por dia. E, bom, e aí chegamos nesse estágio, conseguimos. Eu lembro eu, pessoalmente, conversando com algumas agências, que eu não vou citar o nome aqui agora, que são amigas minhas, que vendem muito. Eu falando para elas, eu falava, você vende muito. Por que você está com medo? Manuel, eu acho uma agressão anunciar alguma coisa. Eu falei, olha só, a gente vive numa democracia, num mundo que hoje em dia todo mundo já é cheio de opinião. Então, você anunciando, as pessoas já vão falar alguma coisa. Então, eu acho assim, o seu trabalho é vender viagem. Então, se você tem uma oportunidade, é seu dever informar o seu cliente que você tem isso para ele. Cabe a ele decidir ou não se ele quer comprar, se é a hora de comprar, se ele tem condições de comprar ou não. Então, o trabalho foi assim. E aí, essas pessoas, eu disse para ela, teve uma pessoa que eu disse, inclusive, que eu amo essa pessoa, eu falei para ela, olha, você venda, porque se você não vender, outro vai anunciar e vai vender para você. Foi só eu falar isso para ela rapidinho, ela acordou e aí começou. E foi assim. E aí, em maio, as vendas dispararam. Junho, julho seguido, a promoção era para ter acabado A gente, obviamente, foi acompanhando não só o revenue, como o movimento de ocupação do hotel para o ano que vem, a média de ocupação que a gente estava tendo de noite nos períodos de baixas e altas temporada, e fomos segurando a promoção até onde possível, até como forma de ajudar o mercado também. Não é só a gente lucrar, porque, na verdade, o hotel, obviamente, estava vendendo, mas ele não estava lucrando como ele lucrava normalmente. Para você ter uma ideia, estava se vendendo Maldivas com dólar a R$6, com uma média de preço R$12 mil mais barato para um casal do que estava antes da pandemia o mesmo produto. Então, quer dizer, era uma oportunidade. Então, sempre vai ter alguém que quer agarrar uma oportunidade dessas. E aí cabe o profissional de vendas também saber como comunicar isso para cada tipo de cliente, né? Porque você não vai ter uma forma. Você imagina que nessas vendas todas devia ter aquele que estava querendo, assim que puder voar, eu estou voando, e aquela pessoa que vai esperar a vacina, mas que nem por isso já pode se programar para mais à frente, né? Não, exatamente. Isso tudo eu acho que era muito das regras. Isso foi uma coisa que eu falei muito, até em outras lives, várias pessoas me perguntaram, algumas lives que eu fiz com jornalistas, com blogueiros de viagem, amigos, me perguntavam muito, o que você acha? Eu falo, gente, eu detesto achismo, não sei de nada. Eu sei a minha opinião, não tem data, ninguém tem certeza de nada. Só que, como a gente falou agora, alguns minutos atrás, a vida não pode parar, eu tenho que fazer o meu que eu acredito.
Então, assim, a gente não pode confiar se a fronteira dos Estados Unidos vai abrir, se o outro vai poder entrar. A gente tem que jogar com o time que está ganhando. No caso de Maldivas, a gente não pode deixar de contar também que foi uma série de fatores que ajudaram. Inclusive a parte do aéreo, né? Como é que chega lá, né? Inclusive a parte do aéreo. Eu queria falar, assim, publicamente, que tem sempre, eu quero agradecer para sempre que eu posso a toda também a equipe da Qatar e coragem da Qatar Airways, que eles peitaram, muita gente peitaram um ambiente inóspito, com muita coragem, decisão, voltaram com voo, voltaram com tudo, promoções agressivíssimas, preços jamais vistos no mercado, e isso ajudou todo mundo. Então, o que eu digo, na verdade, são ideias óbvias, práticas, que obviamente a gente sempre precisa de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, e sem esses parceiros nada disso teria acontecido. E aí você já começou a ver que aí final de junho o mercado já acordou para esse lado. Vamos fazer meio que, vamos chamar de propostas indecentes para o nosso futuro cliente. Vamos trazer o cliente de volta, vamos fazer um carinho no cliente. Porque é óbvio, ele está dando, mas ele está deixando de ganhar. O cliente, quem mais está ganhando nessa história é o cliente. Porque todo mundo está deixando de ganhar, mas está mantendo o seu negócio, mantendo o seu trabalho, ajudando, tentando manter seus funcionários, atendendo seus clientes com a cabeça ocupada e podendo criar. O mercado brasileiro está aí também, todo mundo do mercado nacional, principalmente da hotelaria de luxo nacional, todo mundo de tirar o chapéu, souberam reagir rápido também. Então, assim, é por aí. Eu acho que assim, não tem grandes segredos, não tem grandes mistérios. É saber fazer o dever de casa direito, com respeito, não como empresas aéreas que estão voltando com voo, como a Turkish Airlines, que tem que se falar também, que está fazendo coisas absurdas, uma falta de atendimento, cancelando voos, sem o menor respaldo para o passageiro, sem menor solicitação de reacomodação. Eu acho que eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que me conhece, sabe? Eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade, eu acho que a gente agradece a quem tem que agradecer e tem que falar e chamar a atenção de quem tem que chamar. Então, acho que tudo tem que ser feito com respeito e com cuidado. Porque a gente está num momento delicado, o mercado está reagindo, eu tenho certeza absoluta, isso eu tenho certeza, que o ano de 2021, a partir do segundo semestre aí do mês de maio, junho, vai ser um dos melhores anos do turismo para o mercado brasileiro, eu digo de venda para o mercado brasileiro, dos últimos 10 anos, com o dólar a 6 ou não. Independente do dólar. Independente do dólar. Porque a turma quer viajar. Por conta da demanda reprimida, né? Brasileiro, a demanda está reprimida e brasileiro sabe como é que é. Joga no cartão, parcela ali, puxa aqui, mas dá um jeito. Quando quer sair, não tem ninguém. O que você acha que dessa experiência toda, Manuel, você consegue tirar de dicas, assim, alguma coisa mais geral de ensinamento, que outras crises virão, né? Como a gente pode estar preparado para quando chegar a crise? Bom, eu acho que depois dessa tá todo mundo PhD em crise, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que não tem o que eu estava dizendo agora. Às vezes a solução tá tão debaixo do nariz da gente, é tão óbvia, só que a gente, isso daí é do ser humano, isso não é meu, não é seu, não é da Marisa, não é de quem está assistindo a gente, é do ser humano. A gente tem aquela tendência de botar os nossos problemas na frente da solução. Então, assim, a primeira coisa, vou parar de vender, como é que eu vou pagar a conta? Eu tenho folha de pagamento, tenho não sei o quê, tenho uma reunião marcada em tal lugar, não sei o que eu vou fazer? Então, assim, você enxerga primeiro os problemas em vez de enxergar a solução. Eu acho que todo mundo agora já está vendo, a coisa já acalmou, ainda tem algumas pessoas muito preocupadas. Óbvio, a pandemia está aí ainda, não acabou. A gente mora no Rio de Janeiro, está uma verdadeira zona cidade do Rio de Janeiro. Quem sai na rua já acha que praticamente não tem mais pandemia. A pandemia está aí. Tem que se tomar cuidado, tem que se cuidar, porém a vida está voltando ao normal aos poucos. E vai voltar, não é só para a gente, vai voltar para o mundo inteiro. Vai ter casos reincidentes, vai ter outros lugares que vão voltar a reimpor as restrições, porque o povo não soube respeitar.
Mas é isso, eu acho que é olhar para dentro, olhar com calma, respirar e falar assim, o que eu posso fazer dentro do que eu já tenho? Como que eu posso fazer? Que parcerias eu posso fazer? Eu acho que essa pandemia serviu muito para isso, como a gente está fazendo aqui agora. Ontem a gente até brincou quando a Marisa é super amiga minha pessoal, o Bruno também, gente, de muitos anos. Eles brincaram, não, vamos fazer um coletivo, não tem essa de eu represento esse, ele é meu concorrente ou ele é meu amigo. Gente, fazer parcerias, fazer alianças, ficar mais forte. Isso é sempre importante, porque sozinho ninguém consegue fazer absolutamente nada. Então, eu acho que o recado é mais ou menos, o caminho é sempre mais ou menos esse. Eu acho que para qualquer crise, eu acho que os primeiros mandamentos seriam esses. Calma, respira fundo e, primeiro, vamos tentar não ver a solução, mas ver como chegar a uma solução antes de enxergar o problema. Legal. Agora, você acha que, no caso de Maldivas especificamente, que super saiu na frente, vocês vieram com uma coisa super competitiva, mas também num cenário com uma concorrência talvez menor por menos destinos disponíveis. Com a abertura mais gradual, vocês não acham que manter esse boom vai ser cada vez mais difícil? Já estão começando a pensar em como manter esse interesse por Maldivas quando você tiver muito mais outras ofertas de para onde ir? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, eu até brinco, eu falo com a equipe dos hotéis, eu falo, gente, aproveita porque isso aí no Brasil vocês não vão ter nunca mais, assim, nessa quantidade, com essa facilidade. Mas, de qualquer forma, como eu também falei no início, é um mercado que está no início do boom no Brasil, é um mercado que é apoiado, que é combinado com outros destinos muito interessantes e que também estão voltando ao momento. Então, a gente tem aí Doha, que daqui a pouco reabre, que vai ser sede de uma Copa do Mundo que combina perfeitamente com Maldivas. A gente tem Dubai, que é para mim, pelo menos, é um dos lugares que eu acho mais fantásticos no mundo hoje em dia. Eu falo que Dubai é uma Disneylândia de adulto e para criança, porque tem tudo para qualquer idade. É só saber procurar. Tem a Expo, que foi adiada, que começa ano que vem. Então, também é uma forma da gente continuar trazendo clientes para o destino Maldivas. Fora isso, Tailândia. Hoje já tem gente combinando com a Europa, está se aumentando as rotas de voos, novas rotas, né? Criando novas rotas para chegar em Maldivas. E a gente tem outros destinos também que a gente também tem que vender, que todo mundo tem que vender. Então, a ideia, obviamente, vai voltar um equilíbrio de mercado de destinos mais normal, mas eu acho que Maldivas é um destino que ainda tem seu brio, ainda vem forte aí uns 2 anos. Até também tem outra característica. As pessoas que esse ano já estava acontecendo de passageiros que tinham ido retornarem com filhos ou retornarem com um casal de amigos. As pessoas descobriram também que Maldivas não é só para lua de mel, que é diferente do Tahiti, é um super destino para a família. Então, e também o acesso. É aquela coisa que eu falei também, quebrou o mistério. Gente, é super simples, muito mais fácil chegar em Maldivas que em outros vários destinos de praia exóticas aí. É praticamente uma conexão saindo do Brasil. E então tem esses passageiros que estão voltando também. Então, quer dizer, a gente ainda tem bastante estrada pela frente aí, bastante coisa para criar. Como eu digo sempre para os nossos parceiros operadores, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que ficar sempre criando, motivando, inventando atrativos, focado sempre, desenvolvendo a partir do momento que... Isso é uma coisa muito legal, que a partir do momento que o Brasil passa a ser uma peça importante no share de participação, de frequência de um país, esse país passa a enxergar o mercado de maneira diferente. Isso é uma coisa que a gente também tem que saber aproveitar. Que abre muita oportunidade para todo mundo, né? Até porque Maldivas é um dos destinos do mundo com uma oferta, né, mais considerando o que eles têm de território, né? Tem uma oferta hoteleira absurda e em expansão, né? Acho que estão inventando terra lá, porque não é possível abrir tanto hotel como abre Maldivas. Né? Já estão inventando terra já. Já tem hotéis agora, acabou de inaugurar um hotel aí que é já de terra inventada, ilha artificial. Mas ainda é um lugar de uma beleza única, é um lugar muito raro, realmente
só quem já teve lá, que entende a emoção do que é sobrevoar aquilo ali, é muito bonito. Mas tem muita coisa ainda, assim. E eu brinco, né? Eu falo, completando, você está dizendo que tem muito hotel, eu falo, gente, Maldivas é um mar de estrelas. Você olha para um lado, tem 5 estrelas, para o outro lado tem 10 hotéis de 5 estrelas, para o outro lado tem 10, 3 estrelas, tem as ilhas locais que estão se desenvolvendo. Então, Maldivas também está, digamos assim, em plena adolescência. Para você imaginar que o primeiro hotel de Maldivas foi aberto, outro dia até estava fazendo uma pesquisa, vendo umas fotos super interessantes. O primeiro hotel foi aberto em 72. O banheiro era umas taperas de folha de palmeira na praia. Era bem Robson Crusoe no sentido exato da palavra. Não é no sentido que a gente usa hoje em dia, não. Então, assim, Maldivas está em plena adolescência também. Então, é bacana. É bacana desenvolver isso junto com o país. E a gente tem que aproveitar de agora o Brasil ser um número para Maldivas. Eu acho que todo mundo que fez parte dessa história tem que ter a sua parcela de orgulho disso aí, porque é bacana para a gente. A modo no turismo mundial, no contexto mundial, o Brasil ser enxergado como um mercado que é capaz de reagir da forma que reagiu para um destino como Maldivas. E falando em destino, assim, como é que você vê a importância da participação do governo local facilitando esse trabalho também, né? Porque muitas vezes, às vezes, alguns destinos entram na rota dos brasileiros muito por conta de um hotel. A gente viveu isso muito no nosso caso com Las Ventanas em Los Cabos, com The Residence na Ilha Maurício. Antes até do destino começar a apostar no nosso mercado, um hotel fazer um trabalho de formiguinha de fazer isso acontecer. Mas quando um destino entra e acredita nisso, fica muito mais fácil fazer o nosso trabalho, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Até porque, no caso de Maurícios, por exemplo, há uns anos atrás, infelizmente, isso agora a gente está em Maurícios também, e a gente está passando por isso agora. A gente agora está no momento que a gente não tem nem como ir para Maurícios, porque não tem voo. Então, mesmo antes da pandemia, né? Porque a South Africa parou de voar. Sim. E era a rota a rota mais prática para o sul-americano chegar em Maurício. Era por aí. Hoje em dia, Dubai com a Emirates é uma boa opção, né? Quando eles reabrirem. Com uma tarifa que não é tão interessante, com uma quantidade de horas de voo muito maior. Mas, anyways, mas o Maurício foi um exemplo. Maurício, há uns 15 anos atrás, eu não sei se você já estava na Xmart ou a Marisa, de repente, vai saber falar isso aí daqui a pouquinho. Maurícios, o governo investiu muito no Brasil. E quando o governo investe, na maioria das vezes, eles dão incentivo de rota para as companhias aéreas. Então, eles facilitam o acesso, eles facilitam a comunicação, eles ajudam nessa parte de comunicação, imprensa e relações públicas, que vocês sabem melhor do que ninguém, assim como nós, que é super importante. É fundamental a gente fazer com que o conhecimento chegue, a informação, o que é aquele país, onde é que ele fica, por que o brasileiro vai querer ir lá. O nosso papel é a gente contar para eles o porquê, montar a estratégia para eles, mas a gente tem que saber o porquê. Entender por que o nosso mercado é tão interessante. Eu acho que, assim, mais uma vez, o Brasil, com essa pequena, grande história aí que a gente contou, de Maldivas, desse boom de Maldivas nesse ano, em plena pandemia, na pior crise de todos os tempos, eu acho que é um bom exemplo de como o Brasil é demais, como o mercado brasileiro é um caso a ser estudado pelo mundo inteiro. Eu falo, aqui no Brasil, se você quiser e souber vender, você vende até pedra. Com certeza. Agora, falando em isso do Brasil, de essa coisa maluca que a gente a gente está vivendo uma era também dentro do mercado do turismo, que o profissional de turismo está tendo que se reinventar muito e somar muitos outros skills, muitas outras ferramentas que antes talvez não parasse para pensar que era preciso. Eu queria que você falasse um pouco, talvez até como curiosidade, da tua formação, assim, de como você foi juntando os pedacinhos do que você faz hoje em dia. Ixi, aí também tem história para burro. Bom, eu sou formado em Relações Internacionais pela Faculdade de Toronto, no Canadá. Voltei para o Brasil e trabalhando e vendendo viagem o tempo todo. Voltei para o Brasil, fiz marketing. Já trabalhei em todas as áreas dentro de uma operadora de turismo.
Fui dono da Action Turismo aos 20 anos de idade, 20 e poucos anos, 21. Então, assim, eu acho que é meio que um pouco da bagagem. Sempre viajei muito, sempre estudei muito, sempre fui muito curioso por história, cultura. Sempre que eu estou num lugar, eu quero entender o porquê que ele come aquilo, o porquê que ele faz aquilo, porquê que ele fala. Então, eu acho que isso aí é uma coisa meio que de cada um. Eu acho que é uma mistura de skills com pesquisa, com paixão, com trabalho. E hoje, essa coisa do atendimento, assim, falando, eu acho que é muito legal, né? Porque até como eu mesmo brinquei, eu falei, hoje eu tenho cliente que me liga para bater papo comigo pelo Zoom, ou então as agências que me ligam para dar treinamento para os clientes delas que estão indo para algum destino nosso, que eles estão fazendo um grupo, que a gente faz um Zoom, eu acho super bacana. Eu sinto falta, eu acho que o nosso mercado de turismo, por exemplo, numa feira, é um pouco cansativo você fazer uma feira online, como tem tido várias, ficar o dia inteiro sentado, tendo várias reuniões, saindo de uma janelinha, abrindo outra. E você perde um pouco, nesse caso, do feeling, principalmente quando é uma pessoa que você não conhece, que você não tem contato. Agora, atender um cliente, eu acho que se tornou uma super ferramenta. Acho que melhorou a relação vários, principalmente foram mais espertos, souberam fazer uso dessas novas formas de comunicação. E essas formas de comunicação ajudaram muita gente também. Eu acho que também foi um grande canal, né? O Instagram, no caso nosso aqui no Brasil, o Zoom, esses treinamentos online, foram os grandes canais de comunicação aí que fizeram a informação da pandemia. Até as coisas voltarem ao normal, sem dúvida, foi isso mesmo. Você falou no início, você brincou que não sou apresentador de TV para ter que ficar falando em frente da câmera e tal. Mas, de uma certa forma, o trabalho do agente de viagem sempre foi usar algum carisma perante outras pessoas. Só que você fazia isso mais no one-to-one, agora você está fazendo isso... Exato, ninguém via a sua cara. Agora as pessoas viam a cara, né? Agora não tem... Você via. A gente sempre dependeu do olho no olho. Essa história, sabe? A gente fazia lançamento das temporadas de esqui no Brasil, a gente fazia umas grandes festas aqui no Rio. A gente chegou a fazer festa para 1.000 convidados, vinham com patrocínio das grandes estações de esqui do mundo inteiro, da Europa, Estados Unidos, e tinha a hora do sorteio, né? Eu organizava a festa inteira, convidava, falava com todo mundo, recebia os clientes, não sei o quê. Quem disse que eu tinha coragem de subir para pegar o microfone para falar? Mas a barreira do microfone eu quebrei já faz um tempo já. Então, mas era nessa época, a gente volta, a gente fala, olha como era engraçado. Eu tinha vergonha de subir num palco de um evento meu para pegar um microfone para fazer um sorteio de uma viagem. E que, na verdade, estava todo mundo ali só por causa querendo ganhar a viagem. Então a gente vendia o nosso peixe, vendia a viagem, vendia as estações de esqui e ainda sorteava viagem para a turma. Era muito legal. Foram épocas boas, assim. Tem muita história aí para contar. Como é que você acha que vão voltar a ser quando a gente puder mais livremente encontrar as pessoas e ter eventos presenciais? Acho que o online veio para ficar, concorda? A Marisa está dizendo isso aí também. Mas quando puder, acho que a gente vai até valorizar mais os eventos que a gente for presencialmente. Você acha que vai mudar a dinâmica desses eventos? A gente não é muito do achismo, mas assim, o que você tem de expectativa de como isso evolua? Olha, eu acho que o ser humano tem a memória muito curta, tá? Eu acho que talvez ano que vem as pessoas mudem um pouco de comportamento, mas acho que até o final do ano que vem, tipo um ILTM em Cannes, por exemplo, acho que já vai estar aquele oba-oba que sempre foi, a não ser que eles restringam regras de quantidade de pessoas, alguma coisa, tem algum regulamento nas feiras. O online, sim, veio para ficar, até porque o online, acho que era uma ferramenta que nos Estados Unidos já se usava muito, mercado, em outras áreas, né? Em outros mercados já estava se usando muito. No turismo não estava se usando tanto. Já existia online, mas ainda não era uma ferramenta, tipo assim, eu acho que dava um pouco de preguiça. Ai, nossa, hoje eu tenho um treinamento online, sabe? Aquela coisa.
Mas agora não, eu acho que as pessoas perderam o medo, entraram. Não é vergonha para ninguém. Uma coisa, isso daí foi outra coisa também da pandemia. As pessoas redescobrirem seu tempo de trabalho. Gente, isso daí não sou eu, mas eu falo com todo mundo fala, eu nunca trabalhei tanto nos últimos meses porque eu não tenho mais horário, né? A maioria das pessoas trabalhando de casa. Aprender a trabalhar de casa é muito interessante também. Se você parar a pensar, você trabalha mais. Sim. Você trabalha mais, porque você tem ideias fora de hora. Então, como você já está, como já virou-se meio que seu barra, casa, trabalho, casa, eu me pego, às vezes, acordo de madrugada. Tem gente aí que está vendo, que vai saber o que eu estou falando. Eu, às vezes, eu tenho uma ideia, acordo de madrugada, tomo uma água, escrevo no celular, já deixo do lado para olhar de manhã o que é. Então, assim, eu acho que a cabeça fica... Tudo bem que eu sou um pouco agitado também. Então, assim, a minha cabeça está sempre trabalhando. Mas trabalhar de casa é a coisa mais normal. Home office, hoje em dia, eu tenho vários amigos fora do Brasil que já trabalhavam de home office antes de pandemia. Eu tenho amigos que nem têm, que o trabalho deles nem requer que eles estejam na sede da empresa. Eles são chamados quando precisam ir à sede da empresa. Então, isso daí, sem dúvida, veio para ficar. Acho que é bom, não acho ruim. Precisa ter uma certa disciplina para não entrar nesse ritmo que nem eu fico. Mas eu acho que são coisas a gente tem que se adaptar. Eu acho que tudo tem que tirar um lado bom. Acho que tem seu proveito, tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. E tem certas coisas que não adianta a gente querer, ou você se entrega, ou você aceita um pouco de evolução, como a gente falou, ou você sai da caixa um pouco para aprender coisas novas, ou você vai parar no tempo. Porque hoje em dia, assim, tudo é muito rápido. Então, eu me pego às vezes, eu tenho, às vezes, questões de trabalho comigo. Me mandam... Tá, aqui, bom exemplo. Agora, nessa pandemia, quantos canais de comunicação desses de reunião online me mandavam? Eu estava lá, Google Meeting, Zoom, aí dois outros lá, tinha um que me mandava, eu tinha que testar antes para ver se eu sabia mexer, porque era diferente. Só nesses 5 meses eu já descobri uns 5 programas, no mínimo, diferentes de reunião online. No México, por exemplo, eles usam um que ninguém usa em lugar nenhum. A outra empresa X tem um que é interno delas, que você tem que usar o dela. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a mexer, a gente tem que se adaptar, porque senão a gente vai ficar parado. Você falou que você não teve tempo de parar, mas então para um pouquinho agora e tenta pensar. A gente falou muito da história quer falar Dubai, de Maldivas como case e tal, que fez. Você consegue parar e reconhecer o que foi mais difícil para você, que tem toda essa desenvoltura e que criou e tal, mas o que foi mais difícil nesse processo? Desse processo de Maldivas, especificamente agora da pandemia? Ou qualquer outro, ou durante a pandemia, de continuar, não ficar na inércia, e o que foi mais difícil para você? Não, sem dúvida, foi aquilo que eu falei, não foi não foi ter a ideia e o raciocínio do que aconteceu. Foi justamente, não digo mais difícil, mas o mais desafiador e delicado foi juntar essa rede forte de parceiros, fazer com que todos entendessem, com muita sutileza, obviamente, educação e respeitando o espaço de cada um no seu tempo, que a gente tinha que chegar, que sem eles a gente não conseguia chegar até o cliente deles, e se a gente não chegasse ao cliente deles, a roda não ia girar. Então, eu acho que isso, assim, foi a fase, digamos, mais estratégica do jogo. Tá? E mais importante, porque, como eu já falei, vou falar pela 4ª vez aqui nesse bate-papo, sem os parceiros a gente não vai a lugar nenhum. Então, e você teria feito algo diferente? Não. Acho que não. Acho que tudo assim, porque, como eu falei, foi tudo com calma, não foi nada correndo com pressa. Tudo foi assim, digo correndo porque a gente não estava correndo contra o tempo. Eu não tinha um tempo. Eu não tinha assim, eu tenho que estar com isso pronto. Eu tinha uma semana, eu tinha 2 semanas, eu tive um mês inteiro de abril para ir montando
essa rede, esse network, essas ideias, esses projetos, sentar, trocar ideia, escutar dos nossos parceiros também, porque é uma troca, não é só eu que falo para eles falam para mim também. Então, e aí a gente chegou, e como eu disse, eu acho que maio foi o mês da virada, né? Nesse case todo, eu acho que maio foi quando a gente realmente falou, nossa, tá dando resultado. Você falou de, não estava correndo quanto tempo, mas vocês foram muito os primeiros, pioneiros em fazer isso. Tem uma questão muito de acertar o timing da ação, o timing da venda, o timing da comunicação. A gente, na verdade, a gente não correu contra o tempo, mas a gente seguiu, digamos assim, a gente fez a receita do bolo direitinho. A gente não tirou nem colocou algo diferenciado. Usamos, obviamente, algumas estratégias de comunicação paralelas a essa parte toda de venda, mas nesse quesito de montar a estratégia, eu digo não foi corrido porque a gente não estava como é que eu digo? O mercado não estava num tempo normal de exigência, porque o cliente hoje exige um tempo muito mais rápido. A resposta hoje, até devido a toda a tecnologia, é uma resposta que se exige mais rápido que se exigia, o padrão é mais rápido. Então, como as coisas estava todo mundo meio ainda perdido, então a gente não teve essa questão tempo sob pressão, mas a gente fez as coisas numa ordem cronológica, sem dúvida, e a gente sabia que tinha que colocar, que quanto antes a gente colocasse para fora, antes a gente ia colher o resultado. E antes, e também, e como eu disse, é tudo uma questão, o fundamental é todo mundo se ajudar. Como eu já falei para quem não estava aí antes, o hotel está abrindo mão de ganhar mais para dar um produto inacreditável, para fazer com que o consumidor compre esse produto. O operador está oferecendo para a agência para o cliente final. Só que é aquela história, não adianta nada eu ter o super produto se não chegar lá. Então, a gente precisa dessa cadeia. Legal. E insistindo um pouco na questão do timing, você tem uma percepção assim do viajante, a questão da decisão de compra de viagem, eu vou viajar, que a gente eu vinha vendo uma coisa, muitas das pessoas começarem a planejar e encadear mais uma viagem da outra e começar a planejar mais, né? E perceber os benefícios de você ter um planejamento mais de médio e longo prazo para as suas viagens. E planejar hoje em dia não é uma coisa muito fácil, muito pelo contrário, assim. A gente voltou a ser aquilo que o brasileiro sempre foi bom em, que é o last minute decision, né? Não, sem dúvida. Agora, isso é muito engraçado, né? Porque assim, a gente acompanha o movimento do hotel e das reservas, né? É um troca-troca de gente que botou para frente, agora puxa para trás. Ou então, um amigo meu que me encontrou ontem, quer ir comigo semana que vem, tem passagem? Tem lugar no hotel? Tem. Tem um pouco de tudo, sabia? Isso está muito engraçado, porque tem gente super se planejando para só viajar depois do segundo semestre do ano que vem. Tem gente já falando em viajar só em 2022. E tem gente querendo viajar amanhã. Então, isso assim, é esse país lindo que a gente vive, né? Cada um pensa de um jeito, a gente tem que respeitar. Agora, falando sério, é interessante. Eu acho que é legal observar isso, porque eu acho que é importante, porque você vê esses diferentes comportamentos. Então, assim, tem gente que não está apavorada, tem gente que está apavorada, tem gente que não quer entrar no avião por causa de pandemia, tem gente que não quer sair de casa, tem gente que está louco para viajar, tem gente que já está viajando, voltando, viajando de novo, tem gente que não está indo para fora, mas não para de viajar no Brasil todo final de semana, pegando avião ou carro, que seja. Então, quer dizer, eu acho que aí é meio que genérico, não tem como generalizar, né, na verdade. Cada um tá seguindo o seu sentimento próprio. E você tá indo semana que vem, né? Eu tô indo semana que vem. Mas não é a viagem que eu tô fazendo. Mas é a primeira que você tá indo fazer? Para fora do país, desde abril, é a primeira. Para fora do país, fazer. Eu tô bastante tranquilo. Eu acho que as medidas de segurança, isso é uma coisa até importante a gente falar, voltando um pouquinho aí para Maldivas. Maldivas também tem essa coisa, né, que pela própria característica do tipo de hospedagem,
é um tipo de hospedagem muito conveniente para o momento, porque em Maldivas, um hotel mesmo lotado, ele está vazio, né? Eu sei que todo ano até os amigos brincam, a turma quando vê foto fala, nossa, mas esse hotel tá vazio. Fala, não, o hotel está lotado. É porque o hotel não fica cheio. Simplesmente você não tem concentração de pessoas nos hotéis. Eu brinco que a única hora que você vê gente no hotel em Maldivas é no café da manhã. E as crianças, você não sabe o que eles fazem com as crianças. Você só vê criança... É assim, tem uma criança que você fica uma semana no hotel, só vê a criança uma vez. Então, assim, isso tem muito a ver. O país, por ser um país de ilhas e cada hotel ser uma ilha, foi muito fácil fazer um controle sanitário. É importante dizer que existem casos de Covid em Maldivas, na capital, existe. Não é que tenha sido caso zero, que não tenha chegado, chegou, mas eles fizeram de uma forma que isolaram a população. Para você ter uma ideia, funcionário, por exemplo, nós temos 2 hotéis em Maldivas. Se um funcionário, se o meu gerente sai de um hotel para ir para o outro, ele é obrigado a ficar de quarentena uma semana num quarto no outro hotel antes de ter contato com qualquer funcionário ou hóspede. Tá? Isso é uma das providências, por exemplo, que eles estão tomando. Para embarcar nas companhias aéreas, está se pedindo o teste PCR. Muita gente não entende e acho até legal falar isso. Por que o teste PCR? Gente, sorologia só serve para saber o exame de sangue se teve ou não Covid. O teste que identifica se você está com o vírus ativo é o PCR. Então, por que fazer o PCR? Justamente porque se você tiver com vírus ativos é porque você está transmitindo. Então, se o resultado é positivo, você não pode entrar no avião. E assim como você também não pode entrar em Maldivas. Além das companhias aéreas, do governo está pedindo teste. Alguns hotéis ainda estão refazendo o teste dos passageiros na chegada no hotel e entregando o resultado no mesmo dia. E os passageiros ficam de quarentena no quarto até o horário de serem liberados. Tá? Então, quer dizer, estão sendo feitas medidas quase que neuróticas, sanitárias e de segurança para que tudo corra bem, até porque, para eles também, que é um país que praticamente vive de turismo, para eles o baque também foi muito forte. E olha que teve hotéis que nem chegaram a fechar. Maldivas só fechou de verdade um mês e por causa de voo. Porque teve hotéis que ficaram abertos a pandemia inteira com hóspedes, inclusive. Tá? Que resolveram ficar lá durante a pandemia e quando o voo voltasse, a gente resolve a vida e vai embora. Mas, na verdade, o país só ficou fechado de verdade um mês. E eles reabriram dia 15 de julho e estão reabrindo gradativamente. No mês de agosto e setembro não podiam ser feitas trocas de hotel. No mês de outubro passou a ser feita troca de... Perdão, agosto não podia ser feita troca de hotel, só podia ir para um hotel. Outubro começou a ser liberado gradativamente as trocas para 1 ou 2 hotéis, sendo que essa troca só pode ser feita se o hotel que você tiver hospedado tem que pedir autorização para o departamento sanitário do Ministério do Turismo para fazer a troca para o outro hotel. E se o hotel que você está hospedado tiver tido algum caso de Covid, todos os hóspedes... Isso era em setembro, né? Não, até agora. Agora, entendi. A regra é essa, pode mudar de hotel mediante 48 horas antes da sua mudança de hotel. O hotel que você está hospedado tem que pedir autorização para esse órgão especial que criaram, sanitário, dentro do Ministério de Turismo. O Ministério de Turismo que libera a autorização para você fazer a troca de hotel. E se o hotel tiver tido caso de Covid, esse hotel fica sem poder trocar os hóspedes de hotel durante 28 dias. Então, Maldivas está funcionando assim. A gente olha de fora, está tudo bem, mas as regras está tudo sendo muito bem controlado, muito bem vigiado. Legal. A gente está chegando para o fim, então, para fechar, além da coisa das alianças, que você falou bastante, que a gente super concorda e também valoriza, o que você acha que fica de saldo desses meses loucos que a gente tem passado aí como lição para como atuar dentro do segmento de turismo? Eu acho que assim, a grande lição primeiro, eu tenho certeza que todo mundo teve bastante tempo para parar para pensar, se enxergar, e aquilo que a gente estava falando há pouquinho, se entregar um pouco, se doar um pouco para evoluir, para aprender, sair da caixa, aceitar uma tecnologia nova. Isso hoje em dia é uma evolução profissional.
faz parte, né? Meio que do currículo, você saber lidar com certas ferramentas. Ajudar a ter esse momento de calma, que eu disse que a única coisa que eu tinha certeza, sempre me perguntava, era que tudo isso ia passar, mais cedo ou mais tarde. Devagar ou mais rápido, mas iria passar. Então, acho que todo mundo agora está enxergando isso. E enxergar que eu acho que tudo isso, esse processo todo que aconteceu, foi bom. Infelizmente, tiveram, eu digo, casos profissionais, gente que foi mais afetada, que tiveram prejuízos maiores, empresas que fecharam, mas a gente está falando assim de uma forma geral. Eu acho que todo mundo se tirou um pouco de lição, e você sempre tem que ver. Eu acho que em qualquer crise, eu pelo menos sou uma pessoa que eu posso estar até sendo muito prejudicado naquele momento específico, mas eu sempre sou muito positivo, sempre tento olhar assim para o lado, deixar uma lacuna aberta sem estar muito afetada pelo estresse ou pelo ambiente para pensar em algo positivo. Tá? Então, eu acho que o grande foi o aperfeiçoamento do profissional de turismo, a modernização. Eu acho que a gente hoje tem uma nova geração de profissionais de turismo muito capacitadas e muito técnicas. E que outra coisa, sabem que se quiserem capacitação é muito fácil. Se eles têm os bons profissionais, eles têm o acesso a isso. Tenho certeza que basta pedir. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem... O Brasil está aí, a gente deu um show. Eu acho que esse sucesso de Maldivas veio aí, como eu falei, para mostrar para o mundo inteiro. A gente está aí falando de um destino que é considerado um dos maiores destinos de luxo, de altíssimo luxo do mundo, e a gente bombou esse destino no Brasil, em plena crise financeira, com dólar a R$6, somada a Covid, crise política, tudo junto ao mesmo tempo, e a gente, para variar, entregou o bolo pronto. Então, eu acho que todos nós estamos de parabéns. Todos. Marisa falando aqui, o México também tá bombando, né? O México também, né? O México está sendo o quintal da brasileirada, né? Quem não está indo para Maldivas está indo para o México. Está faltando agora. Mas o México também deu uma super lição. Aí, eu acho que das Américas, foi o país também que saiu dando olé para todo mundo. Legal. Você vê muitas mudanças no que vocês estão oferecendo de serviço e não de serviço, mas de oferta mesmo, como programa vendido para o cliente para os próximos anos aí, depois desse momento, uau, que imperdível? Não, vai ter, obviamente vão voltar, isso daí é normal. Eu acho que o mercado normalmente, com crise sem crise, vai ter ofertas. A gente tem as nossas estratégias promocionais, tem nossas estratégias de venda, que sempre aconteceram. Acho não só os hotéis que a gente trabalha da Rede Lux como outro. Tem alguém está perguntando aqui uma coisa que eu achei super interessante. Manuel, boa tarde. Por que os hotéis Lux estão querendo cobrar a diferença de tarifa de reservas paga em 2020 para 2021? Isso depende do caso. Na verdade, depende de quando foi comprada, qual a temporada que o passageiro está viajando e como está a ocupação do hotel na data que ele quer trocar. Tá? Só respondendo aí para o Mal Barsi. M. Barsi, Albarsi. Pois qualquer coisa, então fala com o Manu depois. O Instagram vai derrubar a gente já. Então, eu queria dar os parabéns pelo que vocês fizeram com Maldivas. Obrigado pelo seu tempo e boa viagem. Obrigado a vocês, Bruno. Prazer falar com vocês. Marisa, eu sei que você está aí assistindo. Beijo grande, obrigado pelo convite. A gente está sempre aí quando vocês precisarem. Tá? Beijo grande para vocês aí, saúde para todo mundo. Valeu, gente. Semana que vem a gente continua com mais um capítulo aqui do Xmart. Tchau, tchau. Até a próxima.